O nosso convidado de hoje é coordenador da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras no Brasil. A competição envolve alunos do mundo todo. São mais de 244 mil. É gente à beça querendo pensar matemática, né? Explica melhor pra gente, professor Osimar Pereira. Chega mais. Seja bem-vindo mais uma vez. Professor, o que é a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras aqui no Brasil? É uma Olimpíada organizada por classes, né? Os alunos participam em equipes, organizada, né, conforme o interesse das escolas. Esse projeto é um projeto da França, né? Uma única Olimpíada interclasses de matemática no mundo. E aqui no Brasil, nós, a Rede POC, que coordena, e nós temos procurado fazer com que as escolas, né, adaptem o modelo, né, da Olimpíada da França aos interesses, às necessidades, às condições das escolas. E aí as escolas, né, elas podem participar de diversas maneiras. Então, tem escolas que participam com a classe inteira, né? Então, pega 30, 40 alunos para fazer somente uma prova. Tem escolas onde eles dividem as salas em subgrupos e cada grupo faz uma prova. Tem escolas em que os estudantes são convidados a participar fora do período e aí os interessados são organizados em equipes mistas, de séries diferentes, inclusive. E aí, dessa maneira, o que eles fazem? Num determinado período de tempo, eles precisam resolver aquelas questões de matemática como se fosse uma maratona, né? E os estudantes têm gostado bastante. E é diferente da UBMEP? Sim. Primeiro que elas têm objetivos diferentes, né? Então, apesar de todas serem voltadas para a matemática, a UBMEP ela é um programa governamental. Hoje, com certeza, a UBMEP é a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Olha aí. Né? O Brasil tem esse patrimônio. Há 10, 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com Olimpíadas, eu falava muito da China. A China tinha uma tradição muito grande de Olimpíadas, mas não tinha um projeto como a UBMEP. E a UBMEP, então, ela tem uma super estrutura, as escolas participam, né, em grande escala, hoje no Brasil, são milhões de estudantes participando, mas ela segue a filosofia da grande parte das Olimpíadas, que é o trabalho individual. Então, cada estudante pega a sua prova e faz sozinho. Agora, no Matemática Sem Fronteiras, essa proposta que surgiu na França, ela veio justamente para poder criar um outro tipo de competição, né? Não há competição melhor nem pior. Né? Então, não há competição que desenvolva mais. Não, todas as competições, todas as Olimpíadas são boas, e só que a Matemática Sem Fronteiras foi pensado para trabalhar uma coisa que as outras todas não pensam, que é o trabalho colaborativo. Né? Além da questão do idioma também, né? A prova ela é em português, só que tem uma questão que vem em inglês, vem em espanhol, vem em francês, vem em alemão, vem em italiano, e o estudante tem que escolher um dos idiomas, ler o enunciado, entender a questão naquele idioma que ele escolheu e resolver usando aquele idioma na solução. E no Brasil, quantas pessoas participam da Matemática Sem Fronteiras? Hoje nós temos mais de 1.000 escolas participando em todos os estados e mais de 100 mil estudantes nas escolas participando. O Brasil hoje, apesar do projeto ser internacional, já mais de 20 países participarem, e a própria França, né, tem uma grande tradição e ser a criadora, por quantidade de participantes, a França está em terceiro lugar, a Alemanha está em primeiro e o Brasil, no ano passado, estava encostando na Alemanha. Então, esse ano nós estamos acreditando, quando as estatísticas foram feitas, é provável que o Brasil seja o primeiro em número de participantes. Professor, eu soube que você viaja o Brasil inteiro, te acompanho no Instagram. Então, queria saber como está o interesse do jovem brasileiro pela matemática. A matemática, obviamente, é uma ciência, né, básica, fundamental, né, todo mundo sabe disso, que, obviamente, assusta muita gente. Mas o que eu tenho observado, né, ao longo desses anos, aí, já nessas décadas, e recentemente, nesses últimos 10 anos, trabalhando com Olimpíadas de Matemática em especial, que o interesse dos estudantes ele é cada vez maior.
A UBMEP, acredito que seja o melhor exemplo, tanto que ela se tornou uma maior Olimpíada do mundo hoje em quantidade de estudantes também, né? E nós vemos os estudantes empenhados, interessados, envolvidos, né? E às vezes as pessoas falam, as pessoas têm que gostar de tudo. Eu acho que querer que todo mundo goste de matemática, querer que é a mesma coisa que todo mundo gosta de futebol, né? Não dá. Eu não gosto de futebol. O que é importante é que as pessoas, mais que gostem, elas dominem os conceitos básicos de matemática para poder ter um desempenho pleno na vida, como cidadão, profissionalmente. Porque a matemática, o que falta, ela é ser vista como uma ferramenta, não um castigo. Exatamente. Ela não é um obstáculo, né? Ela é um apoio que o estudante vai ter em várias maneiras para desenvolver o raciocínio dele, para ele ver as coisas. E a gente vê que os estudantes, nos ambientes onde há programas de incentivo, eu estive agora no Maranhão, lá visitando o IEMA, eu estava com um festival de matemática nas unidades, e eu visitei algumas unidades. Foi uma coisa assim muito interessante, porque dentro da proposta pedagógica, um projeto novo aí do governo do estado do Maranhão, e assim, você via a escola inteira mobilizada, né? Com trabalhos assim de excelente nível. E os alunos muito empolgados. Era um carnaval de matemática. Era um carnaval de matemática. E nesse festival, nesse grande carnaval da matemática, você notou alguma semelhança com as Olimpíadas Asiáticas? A REDPOC, ela organiza no Brasil a seleção para várias Olimpíadas, né, no exterior. E, em particular, uma, né, que é organizada por uma instituição da Índia, ela se chama Convenção Internacional de Jovens Matemáticos. Diferente das Olimpíadas Internacionais diversas, em que os estudantes fazem prova, aquela coisa padrão. Nesse evento na Índia, né, essa Convenção de Jovens Matemáticos, que vai acontecer agora em novembro, né, as escolas montam suas equipes e essas equipes elas vão para participar de várias tarefas diferentes. E são tarefas assim que os estudantes têm que construir jogos, os estudantes têm quizzes de conhecimento matemático, têm que criar música, têm que criar uma série de atividades baseadas na matemática. E as atividades que eu vi no Maranhão, lá com o pessoal fazendo, eram exatamente compatíveis com o que desse evento, né? A única coisa que obviamente, para um evento internacional é que o grau de profundidade, o idioma, algumas coisas assim. E vem cá, como faz para participar desses eventos internacionais? Existem vários caminhos, né? Existe o caminho mais antigo no Brasil, que é através da Olimpíada Brasileira de Matemática, aqui do INPA, do Rio de Janeiro, que é a Olimpíada mais conceituada, mais antiga do país. E os estudantes têm todas as provas, são provas individuais, eles passam aquelas fases todas, e aí depois os estudantes que se destacam, depois no final, vão para as Olimpíadas Internacionais, para as quais a UBM e o INPA são responsáveis. Só que existem outras competições de matemática no mundo, né, cuja seleção no Brasil é organizada por instituições diferentes. No caso, a REDPOC, ela seleciona para algumas dessas competições internacionais. E aí, no caso das competições pelas quais nós somos responsáveis, os estudantes, para terem acesso, eles precisam Internacional Matemática Sem Fronteiras. Eles participando as classes melhores, com melhor classificação, são selecionadas, né, para participar dessas Olimpíadas Internacionais. Uma dúvida, professor. Os conhecimentos necessários para participar dessas Olimpíadas Internacionais, desses eventos, são parecidos com os necessários para participar aqui no Brasil? São cobrados, assim, os mesmos conteúdos? Obviamente, uma Olimpíada Internacional, ela exige um conhecimento mais avançado. Conhecimento em línguas é fundamental nesse momento. Inglês, em primeiro lugar. Principalmente. Existem, obviamente, muita matemática em todas as línguas, lógico, mas como o inglês hoje é o idioma do mundo, né? Então, que nem essa competição, agora no início de agosto vai acontecer a Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia, esse ano vai ser na Tailândia, é a segunda vez de que o Brasil vai participar, e a prova é toda em inglês, não tem tradução, não tem intérprete, então o estudante ele tem que ter um domínio muito bom de matemática e de inglês, ele vai receber uma prova em inglês, vai ter que entender, resolver e, eventualmente, se tiver algum, responder em inglês também, né? A produção falou de um caso, uma escola de jovens e adultos,
Poderia contar pra gente? As Olimpíadas, elas são como a Copa do Mundo, né? Elas são jogos para os estudantes, só que são jogos mentais, né? Sim. E as Olimpíadas, elas ajudam muito os professores a envolverem os alunos, né, no conhecimento, no estudo. E nós temos no Brasil os cursos de educação de jovens e adultos, que são para aqueles que, por vários motivos, estão fazendo o seu ensino fundamental ou médio num outro momento, né, fora do grupo regular, né? E nós temos um caso muito interessante de um curso de EJA da Rede Municipal de Diadema, em São Paulo, onde justamente o coordenador da escola, ele viu, pelo mecanismo de equipe, tudo do Matemática Sem Fronteiras, como uma maneira de envolver os estudantes na matemática, no estudo. Esse é o segundo ano que a escola participa. No ano passado eles não foram premiados, mas eles ficaram... eu acho muito interessante, porque a Olimpíada foi um meio de envolver os alunos com a matemática, de maneira que eles não percebessem que estavam estudando matemática dessa maneira que nem todos gostam. E este ano eles participaram de novo, a própria Secretaria de Educação ficou bastante interessada, conversou conosco, envolveu mais escolas da cidade, da rede municipal participaram, e essa escola foi premiada esse ano com uma classe. E são estudantes, assim, já com uma certa idade. E tal. Adultos e tal, participando, competindo. Isso é legal, né? Mostrar que não tem idade, né? Exatamente. Como os exercícios das Olimpíadas ajudam o candidato que está se preparando para o Enem? Matemática é uma só. O que é a essência da matemática é a forma de você pensar. Então, quando o estudante pega um problema de Olimpíada, ele resolve qualquer outro depois. Então, os problemas das Olimpíadas ajudam o estudante a encarar os problemas matemáticos de uma forma mais realista. E aí, quando ele vai ver os outros, é muito mais fácil. Agora, professor Zimar, para quem gostou e quer saber mais informações sobre a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, busca onde? Não só o Matemática Sem Fronteiras, como a Olimpíada Internacional da Ásia, convenções de jovens matemáticos e outras competições internacionais, inclusive materiais de estudo, os estudantes podem procurar no site da RedePoc, www.redepoc.com. Muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo, por toda a ajuda. Você volta, né? A gente bater mais um papo. Vamos sim. E é isso, galera. Não dá mole. O Hora do Enem tá aqui pra te ajudar. Já entrou no nosso canal hoje? youtube.com/TV Escola. Quase 400 entrevistas e centenas de resoluções de questões do Enem. É conteúdo que não acaba mais. Então, vou repetir. youtube.com/TV Escola e até a próxima. Já estamos juntos! Fala comigo! Quando quiser. Vai.